Salve, salve, investidores e investidoras! Como é bom ter vocês aqui mais uma vez no canal do Investidor Coruja, começando esse ano de 2024 belíssimo, com muitas coisas boas, muitas vitórias e conquistas em nosso caminho que nós podemos alcançar todos os nossos objetivos, inclusive os objetivos financeiros. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal do Investidor Coruja. Se você é novo ou nova por aqui, caiu de paraquedas, esse daqui é o canal do Investidor Coruja. Eu falo sobre investimentos, falo sobre a vida, falo sobre dinheiro, como ele pode nos ajudar a alcançar a liberdade financeira, tranquilidade mental. Faça sua inscrição, deixa um like já nesse vídeo se você gosta desse conteúdo e compartilhe com os amigos e amigas para a educação financeira chegar para todos e que a gente consiga melhorar financeiramente esse nosso país, esse nosso Brasilzão, nos tornarmos pessoas melhores nesse país. Então vamos lá, depois de toda essa fala, eu venho trazer hoje neste vídeo top 5 fundos imobiliários para 2024. Já deixo claro que não são indicações de investimentos, tenha responsabilidade nos seus investimentos. E se você está um pouco perdido sobre como começar, onde estudar, eu tenho a mentoria MaxDiv, vou deixar o primeiro link aqui na descrição para você preencher o formulário e eu vou entrar em contato com você para começar a construção da sua jornada financeira. É uma mentoria onde eu te atendo individualmente de maneira personalizada para você tirar suas dúvidas, a gente trocar uma ideia e começar a sua caminhada financeira. Perfeito? Então vamos já pro vídeo. Eu estou com minha prancheta, né? Vocês sabem que eu gosto da prancheta. Eu anoto tudo aqui para trazer um conteúdo para vocês, para não esquecer de nada e para ficar um conteúdo bem límpido, bem bacana. Pessoal, vocês sabem que fundos imobiliários são um dos ativos, se não o ativo mais querido dentre os investidores. Porque faz um investimento em imóveis e brasileiro adora imóvel, né? Você tem um tio que fala para comprar um terreno, construir um imóvel, construir uma casa para alugar. Todos os meses, quando você investe num fundo imobiliário, você vai receber um valorzinho na sua conta da corretora. Esse valorzinho é chamado de dividendo, que é a repartição do lucro do fundo imobiliário para com os cotistas. E para você ser cotista de um fundo imobiliário, basta você criar conta numa corretora e fazer a compra da cota deste fundo imobiliário. Ao ser cotista de um fundo imobiliário, você é dono, sim, de uma parte desse fundo imobiliário e por conta disso tem direito ao recebimento desses dividendos, desses proventos, não precisando se preocupar com burocracia, administração dos imóveis, dos fundos. Quem faz isso é uma empresa especializada, você só tem que comprar cotas se você quiser receber os dividendos. Então isso que deixa ele mais interessante ainda. Você não precisa de ter toda a gestão, se estourar um cano, você não tem que resolver nada. É tudo a empresa especializada que vai fazer isso. E no fundo imobiliário, como ele é listado em bolsa de valores, você não precisa entrar com 10 mil, 50 mil reais. Já com 100 reais você consegue comprar uma boa cota de um bom fundo imobiliário. 10 reais, no caso do MXRF11, né? São fundos imobiliários acessíveis. A bolsa de valores, ela é um mecanismo democrático para todo mundo conseguir fazer os investimentos. Para você ser sócio de um empreendimento, muitas pessoas acham que precisa ter muito dinheiro, precisa ser um grande investidor. Não, a bolsa de valores, ela simplifica isso, pegando o valor total do fundo imobiliário ou da empresa, dividindo em várias partes. No caso das empresas são chamados de ações, no caso dos fundos imobiliários são chamados de cotas. E aí, dividindo em várias partes, o preço para você se tornar um sócio fica mais barato. E é isso que acontece na bolsa de valores. Por isso que eu falo de investimentos, porque é muito bom, é simples, fácil e legal pra caramba receber dinheiro todos os meses. Digo até, tem a carteira MaxDiv aqui do canal, onde eu mostro investimento mensal na prática, fazendo a compra na prática no home broker da corretora e mostrando toda a filosofia por trás de uma carteira de investimentos. Então vamos lá para top 5 fundos imobiliários que eu gosto bastante para esse ano de 2024. O primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês é o KNCR11, um fundo imobiliário de títulos e valores mobiliários, ou seja, um fundo de papel. Ele faz um investimento em títulos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, seja em LCI, letras de crédito imobiliário, ou em CRI, CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, ok? Esse fundo imobiliário, o KNCR11, está com dividend yield de 12,95%, então tá uma média bem bacana, até acima da taxa Selic, um PVP, né, o preço sobre o valor patrimonial, que ele nos diz se o fundo está caro ou barato, de 1,03. Se esse PVP valer 1, significa que ele está no preço justo, certinho, do quanto
quanto ele vale, do quanto vale o valor patrimonial do fundo. Se esse PVP estiver acima, significa que ele está um pouco mais caro do que quanto ele realmente vale. Se estiver abaixo de 1, ele está mais barato. Claro, as decisões de compra não devem ser tomadas observando um único indicador. Nossa, ele tá caro, nossa, ele tá barato, vou comprar. Calma, tem que olhar como um todo, fazer um estudo como um todo nos fundos imobiliários, tá bem? Aqui eu estou trazendo os dados para vocês. E a liquidez média diária dele tá de 9 milhões de reais por dia, então uma liquidez muito boa. Um fundo imobiliário de títulos valores imobiliários que eu particularmente gosto bastante, não tem tanta exposição nos tijolos, um dividend yield que tá alto, tá bem legal, a gente tem que ficar esperto se isso vai se sustentar ao longo do tempo e como que chegou nesse dividend yield. Também um PVP muito bacana e uma liquidez média legal. A anotação que eu fiz aqui é que o dividend yield, né, os dividendos aumentaram bastante em 2022 e 2023, veio numa alta ali em 2018, 19, caiu em 2020, 21 e 22, 23, ele voltou, né? Até em 2021 ele pagou uma média de 0,40, ou no caso 40 centavos de dividendos mensais, e 2022 já foi uma média de 90 centavos de dividendo, isso por cota, beleza, pessoal? O segundo fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o HGLG11, né? Até no ticker, o LG, ele diz que é um fundo de logística com um dividend yield de 8,31%, um PVP de 1,03 e uma liquidez média diária de 12 milhões de reais. Então é um fundo que tem bastante negociação. O dividend yield, apesar de estar abaixo da taxa Selic, né, porque às vezes nós utilizamos a taxa básica de juros como um parâmetro aí do dividend yield, mas ele é um dos fundos que tem a melhor consistência de dividendos que eu já vi na Bolsa de Valores, desde de muito tempo, e parece que nem teve pandemia nele, né, porque os dividendos, vocês podem ver aí, eles estão bem reloginho, bem... Isso daí que tá aparecendo na imagem, pessoal, são os valores pagos mensalmente. Então, bem reloginho, um fundo bem coerente, bem constante nos pagamentos de dividendos. Por isso que os fundos imobiliários são ótimos para a estratégia de renda passiva. Quem quer ter uma renda proventa dos seus investimentos, fundos imobiliários é sensacional. Esse é um fundo imobiliário que está desde 2010 aí no mercado, então ele já passou por bastante coisa, por vários governos, e isso a gente leva em consideração, porque certamente uma boa administração e uma boa gestão estão por trás desse fundo imobiliário para ele continuar performando bem durante todo este tempo. O terceiro fundo imobiliário que eu trago aqui para vocês é o KNRI11, é um fundo imobiliário híbrido. Vocês viram que eu falei de fundos de papel, títulos valores imobiliários, logística, vou falar de um fundo imobiliário de shoppings e outro de logística também, olha o spoiler aí, e esse é um fundo híbrido, ou seja, um fundo de logística, ele tem uma maior parte do seu patrimônio investido em imóveis, galpões logísticos. Títulos e valores imobiliários, maior parte do seu patrimônio líquido em títulos e valores imobiliários. De shoppings, a maior parte do do seu patrimônio investido em shoppings. E esse híbrido, ele tem um equilíbrio maior de cada segmento dos fundos imobiliários, o que faz com que ele seja bastante interessante, pois ele já tem uma diversificação dentre os segmentos. No próprio fundo híbrido, você tem títulos, valores imobiliários, papéis, você tem shoppings, você tem galpões logísticos, lajes corporativas, então ele já passa a ser um fundo bem interessante na questão de diversificação. Esse KNRI11, ele está com dividend yield de 7,33%, um preço sobre o valor patrimonial de 1,04, ou seja, negociando ali no valor justo dele, e uma liquidez diária de 3 milhões de reais. Já é uma liquidez bem menor do que o HGLG que nós vimos, né? E ele tem dividendos constantes desde 2016. Vocês podem ver na imagem dos dividendos que ele bem reloginho também, ele faz um pagamento de dividendos constantes todo mês, sem falhar, ele está ali pagando o valor. Quando você faz um investimento num fundo imobiliário, no próximo mês você já recebe o valor do dividendo na sua conta. E com fundos imobiliários que tem esse bom pagamento, você já tem uma previsibilidade de quanto que você vai receber no próximo mês. Agora, um outro fundo imobiliário, o quarto fundo imobiliário que eu venho falar é o XPML11. Esse ML aí, né, de malls, de shopping, é um fundo do segmento de shoppings, ou seja, faz um investimento em shoppings. É interessante ver esse fundo imobiliário de shoppings porque nós tivemos a pandemia e as lojas estavam fechadas, shoppings fechados, então os fundos imobiliários de shoppings sofreram bastante. Mas hoje em dia esse fundo está com dividend yield de 8,67%, um PVP de 1,03 e uma liquidez média diária de 14 milhões de reais, ou seja, ele tem uma altíssima negociação dos seus papéis,
por dia. Esse dividend yield de 8,67% é um dividend yield bom. Nem todo fundo imobiliário consegue acompanhar a taxa Selic se utilizarmos ela como parâmetro, tá bem? De retorno do seu capital, porque ele precisa de fazer outros investimentos, precisa se arriscar mais. Mas um fundo imobiliário mais robusto, como por exemplo esse XPML, ele não vai conseguir se arriscar tanto. Ele vai ter a aposta da sua boa gestão e dos dividendos na sua estrutura. Então ele já é um fundo bem estruturado que está há bastante tempo aí no mercado. Ele sofreu bastante na pandemia, chegando a não pagar em alguns meses. Então vocês veem que tem uma quebra aí nos dividendos alguns meses lá em 2020. Mas agora, olha a constância depois aí, 2021, 22, 23. Esse fundo voltou, se reergueu nos dividendos e agora está pagando bons dividendos aí, né, para quem tem ele investido. Eu vejo isso como olhos de uma boa administração, uma boa gestão que conseguiu se reerguer perante a pandemia. Então é um fundo seguro, é um fundo que nos dá tranquilidade de você de noite colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você sabe que seu dinheiro está sendo bem investido, está sendo bem gerido também. Perfeito? Legal? Já deixa um like nesse vídeo aqui, pessoal, tá um vídeo muito bacana aqui para vocês, hein? E o último fundo é o XPLG11, LG de logística. É um fundo que tá pagando dividend yield de 8,28%. O PVP dele tá 1, ou seja, hoje em dia, na gravação desse vídeo, está sendo negociado no valor justo dele com o seu valor patrimonial e a liquidez diária média tá de 8 milhões de reais por dia, o que é uma liquidez também muito boa. Já falei, vou repetir, liquidez dos fundos imobiliários é necessária, é importante, está acima de 1 milhão de reais por dia, porque você consegue fazer uma boa negociação da sua cota do seu valor, se você precisar comprar ou vender ali a qualquer momento, tá bom? Ele apresentou dividendos constantes mesmo na pandemia, mantendo o mesmo valor, mesmo que vinha antes dela. Então, galera, a gente consegue ver que os fundos imobiliários de shopping sofreram um bocado. Claro, os shoppings fecharam, não estava tendo gente lá para comprar, vender, mas os de galpões logísticos não sofreram tanto. A população não deixou de consumir, só mudou o meio de por onde consumir. No caso, o e-commerce cresceu bastante. E onde que ficam armazenados os produtos da Amazon, os produtos, né, do Mercado Livre, da Shein, da Shopee, para chegar, né, no consumidor final? Em grandes galpões logísticos, perto das grandes cidades, dos grandes centros. Então, importante a diversificação. Se você tiver só fundos imobiliários de shoppings, cara, você teria sofrido muito na pandemia. Ah, então eu vou ter só de galpões logísticos. Também não. É importante ter fundos imobiliários que vão fazer uma boa diversificação na sua carteira. Então são fundos imobiliários que eu trouxe para vocês para mostrar top 5 fundos imobiliários que eu gosto bastante, faço meu investimento em fundos imobiliários, não são indicações de compra nem de venda, mas para vocês estudarem, verem um pouquinho, né, de como que funciona esse ativo, de como que funciona o investimento em fundos imobiliários. É muito importante para quem quer construir uma renda passiva, receber um dinheiro mês a mês sem precisar de trabalhar, para você ter sua tranquilidade financeira. Cara, nada vale mais do que uma tranquilidade mental, financeira, que você fica tranquilo com seus investimentos. É isso que eu prego aqui nesse canal. Feliz demais desse vídeo, um beijo. Um abraço para vocês, compartilhe com quem precisa saber sobre fundos imobiliários, que é muito bom. E até o próximo vídeo.